Programa Simples Assim. Apoio Mr. Richard, café gourmet para começar bem o seu dia. Casa Fátima, tradição e bom gosto. Hoje vamos falar de menopausa no quadro de saúde do Simples Assim. E para falar sobre este tema, nós viemos conversar com a doutora Roseli Morandim Lopes, que é ginecologista, obstetra e sabe como ninguém sobre este assunto. Roseli, obrigada por receber o programa, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço, o prazer é meu. Tem várias perguntas, inclusive de espectadores nossos que mandaram. Roseli, quando a gente postou que ia vir aqui conversar com você, várias pessoas trataram de pôr aí suas dúvidas. Mas eu falo sempre, já ouvi muita gente falando de menopausa e outros falam que é climatério. O que é uma coisa ou outra? São as mesmas coisas? Na verdade, as pessoas consideram como a mesma coisa, né? Mas a menopausa, por conceito, é a data da última menstruação. Isso aqui é menopausa. Isso. E todas aquelas sensações, aquela transformação hormonal que a mulher vive? Isso são então, o climatério é o período ao redor da data da última menstruação. O que vem um pouquinho antes, que já começam alguns sintomas, ou o que vem logo após a data da última menstruação, que seria então a menopausa, né? A data da última menstruação. Antes e após, climatério. E o que é que caracteriza esse período da nossa vida? Na verdade, seriam as primeiras coisas, as irregularidades menstruais. Tem mulher que vem com uma menstruação regular, do nada. Não menstrua mais e pronto. Agora, a grande maioria começa com uma irregularidade, ou seja, um mês vem, outro não, ou também ao contrário, 2 vezes no mês. Às vezes aumenta fluxo, às vezes diminui fluxo, ou seja, ela começa a perceber diferença no seu ciclo menstrual. Tá. Geralmente, só depois que para mesmo de menstruar, é que começam os sintomas. Que o mais comum são os calores. São as ondas de calor. Aquelas ondas que deixam até o rosto vermelho. Isso. Deixa eu só voltar numa questão que você falou, Roseli, com relação às mulheres que elas sentem as disfunções, as irregularidades menstruais. E aquelas que tomam vacina para não menstruar? Elas sentem o quê? Como é que elas percebem? Na verdade, essas injeções para não menstruar, ela acaba sendo um hormônio. Então, de uma maneira geral, elas não sentem nada, porque elas já estão ingerindo o hormônio. Mas elas também não sabem se vão parar de menstruar. Entendi. Então, a gente só vai saber se elas fizerem dosagem de hormônio, que é um exame de sangue, para saber se está entrando em menopausa ou não. E com que idade? Essa, inclusive, é a dúvida da Renata. Ela só tem 23 anos, Roseli, mas ela já está preocupada em saber com que idade a mulher entra na menopausa ou para de menstruar e começam esses sintomas. Ok. Na verdade, existe uma idade média, que seria em torno de 48 anos, 48, 50. Mas isso é muito variável. E normal, um pouco mais, um pouco menos. Uma mulher de 45 é normal parar. Uma mulher de 54 pode estar menstruando ainda. Então existem as menopausas que são na idade normal, que é em torno, por volta de 48 anos. Como antes, por exemplo, eu tenho um paciente com 33 anos em menopausa. Que é bem precoce. Bem precoce. Então seria uma menopausa precoce. Ou uma menopausa tardia, que seria acima de 54, 55 anos. E como é que a gente passa por esse período? Isso vai passar um dia, esses calores, essas sensações. Como é que a gente passa e como é que a gente trata isso? Tá certo. Tem mulher que não sente. Tá? Às vezes a gente tem pacientes que entram na menopausa, param de menstruar e não sentem absolutamente nada. Outras têm muitos sintomas, como as ondas de calor, insônia é muito comum, alguns estados depressivos. E com isso é o seguinte, se a mulher tiver sintomas leves, ela pode observar, aguardar um pouco, às vezes eles passam sozinhos. Se não, a gente faz as reposições hormonais, tá? Então a gente vai levando assim, com medicamento, com medicamento. Muita gente fala da reposição hormonal feita com alimento, como por exemplo soja, que seria rica em isoflavona e ajudaria. Você acredita nessa terapia? Sim, sim. É importante? E ajuda bastante. Tanto é que as mulheres orientais têm poucos sintomas e poucas consequências da menopausa, por causa da ingestão alta de soja que elas têm. Então, na verdade, quando a mulher está se aproximando dessa idade, por volta de 40 e poucos anos, ela deveria aumentar já a ingestão de soja, que não é muito nosso hábito. Não, né? É verdade. Então ela teria que estar aumentando essa ingestão de soja. O que ela pode comer? Qualquer tipo de alimento de soja. Pode ser o extrato do pó que ela pode pôr no leite, o grãozinho que ela pode fazer em salada,
torrado, os queijos de soja, o leite de soja, tudo que for de soja. A gente também acredita que o melão seja uma substância com grande propriedade para ajudar nos sintomas. Então a gente até pede para que a mulher coma melão ou tome suco de melão em jejum, pela maior absorção por estar em jejum. Então a gente ajuda bastante, Roseli. Então olha só, a Márcia de 47 anos diz que está sentindo forte calor que começa na região aqui do pescoço, começando pelo pescoço, pela cabeça. Já pode dizer que seja esse sintoma, Roseli? Aparentemente sim, se estiver já tendo uma irregularidade menstrual, pode ser. Porque as ondas de calor são bem típicas dessa maneira mesmo, né? Do peito, do pescoço para cima, e fica vermelha, e são ondas mesmo. Então ela vem, esquenta, melhora, e às vezes a pessoa se refere até que gela um pouco. Então são ondas mesmo, não é um calor constante, são ondas mesmo. E isso vai passando com o tempo. Vai passando, ou se não passar, a gente tem que medicar. Tem que ajudar. A Isabela tem uma pergunta que não tem a ver com menopausa, mas ela quer saber se pode retirar o útero depois que tiver os filhos. Ela pergunta, o útero vai servir para alguma coisa depois disso? Eu achei uma pergunta totalmente inusitada. Tem muita gente que realmente vem com essa dúvida. Mas na verdade o que a gente pensa é assim, se for um órgão sadio, que ele estiver bem, não tem necessidade de tirar. Não vai servir para mais nada? Não vai servir. Mas de repente, hoje a gente tem tantas gravidezes acima de 40 e poucos anos, ideia, né? Pode tanto mudar de ideia. Então a gente fala assim, ouvindo necessidade bem, mas se não tiver necessidade, não vamos tirar esse útero, deixa ele quietinho. E uma última questão com relação à nossa menopausa, a mulher tem alterações de humor muito perceptíveis nessa fase? É muito frequente. E de que maneira a família pode ajudar nesse processo? Na verdade, o que existe é uma instabilidade emocional, por conta da oscilação hormonal. Os hormônios oscilam muito nesse período, então existem períodos alternados de muito bem-estar, bom humor, mas de repente também irritabilidade, como eu falei, alguns estados depressivos, às vezes um chororô. Então, na verdade, a família tem que saber que está passando por esse período, não valorizar muito, ver que ela não está muito bem, ajuda? Procura ajuda. Dá o apoio, fala, estou por aqui, mas isso vai passar. E a própria pessoa tem que saber que está nesse período e que isso vai passar. Ela mesma tem que se superar nisso, né? Tem que haver mais ou menos como que a mulher sente na TPM? Sim, muito parecido. Muito parecido? Muito parecido, por causa da própria oscilação hormonal. Então quem tem TPM vai com certeza ter alguma dessas disfunções de humor lá na menopausa, ou uma coisa não quer dizer nada? Não diria que vai ter mesmo, mas é que são parecidos os sintomas, mas nem sempre o que ela tem de mudança de hormônio na TPM, ela vai ter na menopausa também, nem sempre. Nosso tempo acabou, Roseli, mas antes eu preciso te deixar uma mensagem que a Alessandra Gomes, que também é do nosso Face, que segue o Simples Assim, mandou te dizer. Ela não tem dúvidas, ela não tinha nenhuma pergunta, ela só tem um agradecimento para você, mas mais mesmo para sua filha Marielle. Ela disse que o filho ficou internado durante 30 dias e que sua filha foi de uma humanidade, esse foi o termo que ela usou. Então ela agradece imensamente, parabeniza você e a sua filha por terem escolhido uma profissão tão bela e por terem ajudado a família dela. Muito obrigada, Alessandra, até me motiva, né, o fato de considerar minha filha aí, fico muito feliz e agradeço, Alessandra. Muito obrigada por nos receber e por nos explicar sobre esse tema. Eu que agradeço, Gira. Até mais. Programa Simples Assim. Apoio. Mr. Richard Eventos. Opções diferentes para sua festa ser um sucesso. Casa Fátima. Tradição e bom gosto.